Bom dia, crianças. Estamos aqui para mais uma aula. E a aula de hoje é aula de língua portuguesa. Hoje, então, dia 18 de novembro. Olha como passa rapidinho, né? Um dia desse a gente estava começando o mês, agora a gente já está no dia 18 de novembro de 2020. Então, essa é a data de hoje. Tá joia? Pedido especial que a professora tem para vocês hoje. Tá joia? Na hora de fazer o alfabeto, a professora quer que vocês façam. Sabe aqueles dois alfabetos que é pro Deu? Cursivo de letra maiúscula e cursivo de letra minúscula. Tá joia? Façam aí no caderno para ir treinando. Tá? Então, nós vamos fazer o dia de hoje, colocou lá no caderno, né? E o nome completo, e daí nós vamos escrever lá, alfabeto, cursivo, maiúsculo, né? E copiar lá do livro, e o minúsculo também, igualzinho a gente fez lá na segunda-feira, tá joia? Então, eu aguardo aí os alfabetos de vocês. Esse é o primeiro pedido de hoje, tá? Então, pegou lápis, borracha, nós vamos pegar hoje, mês de maio, nós vamos usar o livro de língua portuguesa, tá? A gente estava usando ele no último dia e a gente vai usar ele novamente. Nós vamos dar continuidade no assunto que a gente estava tratando, tá joia? A gente estava falando, quem se lembra, a gente estava falando dos bilhetes. Lembra que a gente falou dos bilhetes? E a gente viu como se escreve bilhete, né? O que tem que conter no bilhete. E hoje a gente vai dar continuidade nisso aí, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre, olha lá, com que letra? Letra F. Então hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre algumas palavras que são escritas e que tem a letra F. A família do F é que o Fá, que é o F com A, o Fê, que é o F com E, o Fi, que é o F com I, Fo, que é o F com O, e o Fu, né? E se a gente colocar o ão, fica fão. Fá, Fê, Fi, Fu, Fu, Fão. Essa é a família da letra F, né? E a partir de então a gente pode usar ela em diversas palavras, né? Aqui está falando na atividade número 1. Fábio passou na sala de Bruno, mas não encontrou o amigo. Então, o que ele fez? A gente falou assim que às vezes quando a gente quer dar um recado, alguma coisa, a gente vai lá e escreve o quê? Um bilhete. Então, olha lá, a gente vai começar já falando do bilhete. Então, o que o Fábio fez? Deixou um bilhete. Vamos ver o que está escrito? Está escrito com letra cursiva, que é aquela letra que a gente usa para escrever a mão, tá joia? Vocês ainda não estão nessa fase, mas vão chegar se Deus quiser, tá bom? E daí, olha só, o Bruno estava escrito no bilhete assim: Bruno, na hora do recreio, quero trocar as figurinhas repetidas com você. Leve todas que tiver dos animais da página da letra F. Valeu. Então, a despedida dele aqui, ó. Valeu. Fábio. E colocou a data, 23/10 de 2019. Tá joia? E daí, então, olha só. Daí a pergunta que nós temos está perguntando o seguinte: veja as figurinhas que o Bruno levou e marque as que Fábio vai querer. Então, ele levou uma figurinha da foca, da formiga e do gato. Então, o que ele deixou escrito no bilhete? Que ele ia querer apenas as figurinhas que começassem com a letra F, né? Então, nós vamos lá observar. Foca começa com a letra F? Fo. Sim. Então, nós vamos fazer um X. Ele vai querer a foca. Formiga. Fo. Começa com a letra F.
Então, também vai querer. Agora, gato, gato. Tem alguma letra F aí, seja com qualquer vogal? Então, a gente não vai marcar o F. Então, quais são as figurinhas que ele quer? Da foca e da formiga. Todas essas duas escritas têm a letra F. Daí, a gente continua. Hoje, a gente vai para várias páginas e a professora, acho que não falou aí para vocês, mas nós estamos na página 125, que é aquela página depois que a gente parou o bilhete. A gente parou a atividade do bilhete. Na próxima página, que é a 125, a gente já começa fazendo aí a atividade. Desculpa aí se a professora demorou a falar, né? A Pro acho que já levou em conta que vocês, como a gente falou que é continuidade, que vocês iam entender que a gente tem que continuar de onde parou. Então, a gente deu continuidade. Então, a gente vai, olha lá. Leia a palavra em destaque, recorte a figura da página 263 e cole no quadro depois e escreva essa palavra. Então, vocês já sabem que lá no final do livro, na 263, olha lá, tem bastante coisa. Então, lá naquela figura, olha lá no fundão, vocês vão vir aqui e vão recortar. Daí que tá pedindo para recortar quem? O desenho da foca. E daí nós vamos escrever todas as letras da palavra foca. E aqui nós vamos separar as sílabas da palavra foca. Joia? Bem facinho. Então, essa foi a página 125. Hoje nós vamos fazer várias atividades até a gente chegar na página lá na frentona, né? Nós vamos continuar fazendo até a página 130, tá? Mas é tudo muito gostoso, muito rapidinho. Aí a Pro vai fazendo aqui com vocês. Combinado? Então agora a gente vai para a próxima página, que é a gente dá uma passadinha aí e já começa. Olha lá, atividade 3, marque o nome da figura e copie. Então, olha só, isso aqui é o quê? Uma fita. Então, nós vamos achar onde está escrito fita, fazer o X e copiar aqui embaixo. Aqui está, é um fogo, parece até uma coisa meio esquisita, mas é fogo, tá? Então, vocês façam o quê? Vai achar onde está escrito fogo e vai escrever aqui embaixo também. Faz o X e escreve. E aqui, olha lá, faca. Tem duas palavrinhas com Fá, vocês vão escolher a que está escrito faca. E daí vai escrever aqui embaixo também. Muito fácil, né? Muito, muito, muito fácil. Daí nós vamos continuar. Circule as letras que não se repetem em cada dupla de palavras. E daí, então, como que vocês vão fazer isso? Olha lá. Então, aqui tem, ó, palavra, a sílaba igual, fi e fi. Tem o A e tem o A. Então, qual a palavra que não se repete? O G e o T. Essas são as palavras que mudam. Trocou uma letrinha, a gente troca totalmente a palavra. Olha lá. De figa, a gente vai para fita. Então, a gente vai circular com lápisinho colorido essa letrinha que não se repete. A mesma coisa a gente vai fazer aqui no fogo e na faca. As letrinhas são quase todas iguais. Qual é a que não se repete, que vai dar um som diferente? Vocês vão circular para mim. Joia? Só a letrinha que é diferente, tá? Daí, feito isso, a gente vai continuar. Descubra a palavra escondida e escreva. Observe o desenho. A gente já trabalhou bastante com isso, tá? Então, por exemplo, fofoca. Dentro da palavra fofoca, a gente pode encontrar a palavra foca, tá? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos centralizar aqui, ó. Nós estamos na página 126 aí do lado. Almofada. Então, que palavra que a gente pode encontrar aqui dentro? Almofada. Então, a gente pode encontrar quem? Uma fada. Então, a gente vai escrever aqui. Já está dando até a dica aqui com o desenho.
falcão. O que a gente pode encontrar aqui dentro? Olha lá. Cão. Nós vamos copiar aqui na frente. Fivela. O que a gente pode encontrar? Vela. A gente escreve aqui, tá? Se a gente misturasse as letras, a gente poderia encontrar outras, mas a gente vai só essas que estão bem explícitas, tá? Daí acabou essa página, nós vamos para 127, tá? Mais sobre o bilhete. Vamos falar aqui oralmente. Que materiais a gente costuma usar para escrever um bilhete? A professora já falou, né? A gente pode usar o quê? Um pedacinho de papel, um caderno, uma agenda, uma folha separada. Depende da opinião de vocês, do que vocês têm em casa. Tá joia? Então, que material que pode ser? Pode ser caderno, pode ser agenda, folha, pedaço de papel e assim por diante. Onde os bilhetes costumam ser deixados para serem vistos, a Pro também já falou isso para vocês, que geralmente a gente deixa o bilhete aonde? Na mesa, em cima do armário, na porta, na geladeira, né? Há muito costume de deixar os bilhetes na geladeira. A professora já falou que aqui em casa a gente deixa os bilhetes na geladeira, né? E escolhem o que vocês querem colocar. Olha lá, pinte o quadradinho da alternativa verdadeira. Pode ser pintar, fazer um X, marcar a alternativa verdadeira. Então, olha só, os bilhetes geralmente são escritos para quê? Para contar uma história engraçada, para ensinar alguém a preparar uma receita especial ou para comunicar-se com alguém que não está por perto. Então, qual a finalidade do bilhete? Quando a gente escreve ele ou deixa ele para alguém, o que a gente pretende, né? Contar a história engraçada? Não pelo bilhete, né? Ensinar alguém a preparar uma receita? Também não. Comunicar-se com alguém? Sim, né? E alguém que não está perto, porque se estivesse perto a gente não precisava deixar o bilhete, tá? Na sua opinião, a Pro já até comentou sobre isso aqui. Vocês acham que todo bilhete é preciso colocar data? A Pro já falou que não, né? Tem bilhetes que tem data e tem bilhetes que não. Depende muito de quem está escrevendo, tá? E não é uma regra que vale assim obrigatoriamente, tá joia? Mas tem outras coisas que não podem faltar. Por exemplo, daí já vem aqui a próxima pergunta. Os elementos, marque os elementos que não podem faltar em um bilhete. O que não pode faltar na 5? O nome da pessoa para quem o bilhete foi escrito, que é o destinatário, pode faltar? Não pode faltar, então a gente vai marcar. O nome da pessoa que escreveu o bilhete, não pode faltar o remetente, que é a pessoa que escreveu, porque senão como que eu vou saber quem escreveu o bilhete para mim? Quem que está me dando aquele recado? Então, não pode faltar também, vou marcar. Tem que ter uma mensagem? Tem que ter uma mensagem. Tem que ter um desenho para enfeitar o bilhete? Não necessariamente, você pode fazer um desenho. Não tem nada que te proíba, mas não é obrigatório, assim como a data também não é obrigatória. E aqui a gente fica na 127 e vai para 128. Com que letra? Olha lá, letra V. A família do V é quem? O vá, vê, vi, vô, vu e o vó. Então, V com A, vá. V com E, vê. V com I, vi. V com O, vô. V com U, vu. V com ão, vão. Tá? Então, essa é a família do V. Leia o bilhete a seguir e depois comente com os colegas, falta um pedacinho aqui, né? O motivo de ele ter sido escrito. Depois escreva
as fotografias. Tá faltando, na hora que a professora tirou a foto, né, ficou faltando um pedacinho ali. E daí estava escrito assim, ó: comente com os colegas o motivo de ele ter sido escrito, depois observe as fotografias e leia as palavras que as acompanham, tá? Então, ficou faltando um pedacinho aqui da fotografia, mas no livro de vocês vão acompanhar pelo livro. No livro está escrito direitinho. Então, vamos lá ver o bilhete. Esse bilhete aqui é um bilhete pensando em vocês. É um bilhete todo escrito em letra de imprensa maiúscula, que é a letra que a gente chama de forma. E esse bilhete eu quero que vocês gravem, vocês lendo, tá? E mande para mim no grupo, bom? Então, olha lá. Viviane, deixei seu doce favorito na geladeira. Não vá comer demais, viu? Beijos. Vovó. Deixa eu ver que acento que tá aqui. Vovó, né? E daí aqui tem duas ilustrações com o seguinte. Então eu quero que vocês leiam. Pede para a mamãe filmar vocês lendo o bilhete e manda aqui para pro no grupo, tá? Olha aqui. Vovó. Vovó. Repete a mesma sílaba, o V e o O, e tem um acento que a gente chama de acento agudo, que é essa pauladinha. Então, vó, vó. Daí aqui embaixo tem o outro. Vô, vô. Então, é a mesma sílaba. Vô, vô. Olha lá. Só que aqui no O, no lugar do acento agudo, eu vou ter um acento que a gente chama de circunflexo, que é esse chapéuzinho. Tanto é que a gente até brinca quando está ensinando para as crianças, a gente fala assim, é o chapéuzinho do vovô, né? Então, olha só. Aqui, para escrever vovó, eu dou uma pauladinha, que a gente chama de acento agudo. E para escrever vovô, a gente põe o chapéuzinho do vovô, que é o acento circunflexo. Tá joia? Então, olha só. Um acento, ele é suficiente para trocar o sentido da palavra, né? Diferencia o vovô da vovó. Para escrever, a gente usa as mesmas letras, mas o acento, ele define a sílaba forte ou a maneira como ela será pronunciada. Olha só, na vovó, a sílaba é tônica, é forte, né? Vó, né? Então, é agudo. No vovô, é um som mais abafado, né? Então, vovô, a gente coloca o acento circunflexo. Tá joia? Então, é pra gente ficar atento, porque, igual a Pro falou, às vezes uma letrinha, como a gente viu lá atrás, a gente troca totalmente a palavra. E aqui, ó, às vezes só um acento que a gente coloca, se ele estiver errado, ele pode mudar a palavra que a gente está escrevendo, tá joia? E isso acontece com outras palavras também, como coco, cocô, que é escrito da mesma maneira, só que o que diferencia o som são os acentos e outras palavras, né? Agora vamos conversar aqui um pouquinho, olha só o que a gente vai ter aqui. Então, olha só. Que recomendação é feita no bilhete? Vamos voltar lá no bilhete para a gente entender? Olha lá o que está escrito. Viviane, deixei seu doce favorito na geladeira. Não vá comer demais, viu? Beijos, vovó. Então, qual que é a recomendação que foi feita no bilhete? Para a Viviane não comer demais, né? Na sua opinião, a B, por que foi feita essa recomendação? Tá faltando um pedacinho lá no final também. Vocês olhem no livro, que no livro tá certinho. Por que foi feita essa recomendação? Geralmente criança, né, quando vê doce,
ataca e come até passar mal, né? Acontece várias vezes. Isso é muito comum quando tem festinha na escola, que tem um monte de coisa gostosa, que as crianças comem e depois ficam, ai, professora, minha barriga tá doendo, né? Então, isso acaba acontecendo com as crianças e às vezes com os adultos também, né? Olha aqui, o C. Existe diferença na escrita de vovô e vovó? Qual? A professora já explicou lá em cima. A questão do acento que vai mudar ou definir, né? Qual será a entonação da palavra que a gente vai ler. Existe diferença na pronúncia? Sim, né? Quando falamos vovó, quando falamos vovô, só de falar a gente já sabe qual que a gente está falando, né? Se é o vô, se é a avó, e a gente já tem que associar ao acento que vai ser usado. Agora, olha só, leia na palavra em destaque e recorte a figura lá daquela mesma página que a gente recortou, a 263, e colhe aqui no quadro e faz o mesmo que a professora explicou. Pega lá o desenho da vovó, quer dizer, olha o acento, vovó, cola aqui, recorta e cola aqui, daí vai escrever letra por letra e depois vai separar a sílaba de vó, vó. Joia? Depois separa a sílaba ali embaixo. E daí a gente vai para a página 129. Olha lá, 129. Leia os nomes dos animais, depois separe as sílabas de cada palavra. Primeiramente oral, depois escreva cada sílaba em um quadradinho. Esse exercício é aquele exercício que a gente adora fazer, né? Para separar as sílabas. Então vamos lá. Vaca. A gente pode usar o dedinho para separar a sílaba, a gente pode bater palma. Tem professor que ensina batendo palma, né? Para escutar o som. Vaca. Eu gosto do dedinho, porque eu acho que a gente não se perde. Olha só. Vaca. Quantos sons? 2. Então quer dizer que esse nome da vaca, dessa palavra, tem 2 sílabas. Então eu vou colocar aqui a primeira sílaba no primeiro quadradinho. Vá. Como que é o vá? O V e o A. K, o C e o A. Aí depois aqui a gente vai separar. Ovelha. Quantas vezes a gente abre a boca? Ovelha. 3 vezes. Então a gente vai separar em 3 pedaços. O, sozinho. Depois V. O V e o E o lha. O L, o H e o A. É aquela sílaba diferenciada que a professora falou, que precisa de 3 para dar um som, tá? É a família do lha, lhe, li, lho, lhu. Então, ovelha. Depois aqui a gente tem gavião. Deu para ver meu dedinho? Gavião. 3 sílabas também. Então, a gente vai pôr primeiro G, o G e o A. Vi, o V e o I. A, E, I, O, U, ão. Então, é um A com o ao. E em cima tem o tiozinho para dar esse som de ão. Esse tiozinho se chama tio mesmo, esse acento, né? E ele vai como uma cobrinha em cima da letrinha. O pavão também tem esse mesmo som. Então, ó, pavão. Quantos sons? Pavão. 2 sons, 2 sílabas, né? Apesar dele ter 1, 2, 3, 4, 5 letras, ele tem só 2 sons, que são 5 ou tem 2 sílabas, né? Apesar de 5 letras, ele tem 2 sons que são 2 sílabas. Então, pá, que é o P e o A, e o vão, vá, ou. Vá, é o V e o A, ou. E daí em cima tem o tio para dar esse som de vão, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui facinho também. Agora aqui, ó. Pinte os quadrinhos que tem os nomes das figuras e depois complete as frases. Então, aqui tem um desenho. Que desenho é esse?
um ovo, né? E daí tá escrito duas palavrinhas diferentes, né? E daí tá perguntando onde que tá escrito o ovo, você vai pintar, né? Depois aqui, violão. Daí tem duas palavrinhas, as duas começam com V. Você vai ver qual que tá escrito, violão. Vai pintar também. Então, o Vitor toca o quê? Violão, muito bem. Vai completar aqui embaixo. A Ana colocou ovo cozido na salada. Então, a gente vai usar as palavras que a gente selecionou ali para a gente escrever aqui embaixo. Combinado? Facinho, né? E daí a gente vai para a última página, que é a página 130. Olha lá. Essa página aqui que formatou, a professora está pondo ela para ficar maior, para a gente conseguir visualizar mais bonitinho, tá? Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão acompanhar pelo livro, tá? Então aí, olha lá. 5. Forme as palavras a seguir usando o alfabeto móvel. Vocês não vão estar com o alfabeto móvel, porque se a gente estivesse na escola, a gente pegaria o alfabeto móvel para a gente usar. Mas, o que a gente vai fazer? A gente vai usar quem? A imaginação. Então, olha aqui. Viúva. Vamos imaginar essas letrinhas. Depois aqui está escrito viola. Guarda aí na memória. Luva. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos tirar uma letra de cada palavra, misturar elas novamente e vamos tentar escrever outras palavras. Então, o que dá para a gente formar? Então, se a gente pegar, tirar uma palavra aqui, não está falando qual, né? Nós vamos tirar uma letrinha daqui. Tem o V, o I, o U, o V e o A. Eu vou tirar uma letra e vou formar outra palavra. Como que eu vou fazer isso, professora? Então, olha só, vamos imaginar, vou fazer o primeiro para vocês verem como que é. Ó, aqui tem o vi, u, vá. Se eu tirar esse u, olha aqui o que vai ficar. Vi, vá. Então, vocês vão pegar e vamos escrever aqui embaixo a palavra que a gente formou. Vi, vá. Formou uma palavra diferente? Sim, né? Aí depois nós temos aqui, ó. Vi, ó, lá. Se a gente tirar uma letrinha, que é o O, vai sobrar quem? Do lado de cá sobrou vi. Do lado de lá sobrou lá. Então, fica vi, lá. A gente formou uma palavra diferente. Vi, lá. E daí a gente escreve aqui embaixo. Depois aqui tem luva. Aqui a gente pode formar não só uma, a gente pode formar duas palavras diferentes. Porque a gente pode tirar o L e ficar uva, né? Formou uma palavra. A gente pode tirar também quem? O V e deixar lu, a. Então, pode formar essas duas palavras diferentes, tanto lua quanto uva, tá? Então, vocês vão escrever as palavras que a gente formou aqui embaixo. Aqui a gente formou viva, vila e uva ou lua, depende aí do que vocês querem. Tá joia? Daí a gente tem o exercício 6, que é assim, acrescente as palavras, as letras em destaque e vamos formar o nome das figuras. Então, olha lá, lua, né? Agora a gente faz o serviço inverso. O nome está curto, a gente vai acrescentar. Então, eu vou colocar quem? O V, e daí vou escrever luva, luva. Se eu pegar a palavra uva e colocar um L na frente também, o que vai acontecer? Vai ficar luva. Então, olha só, de duas palavras diferentes, uma letrinha que a gente troca, a gente consegue formar duas palavras iguais de duas palavras diferentes, só trocando uma letra.
Então, sempre a professora está destacando. Olha como é importante a gente prestar atenção na letra que a gente está usando na hora da escrita. Por isso que a professora fala, pensa na palavra, separa as sílabas, pensa no som da sílaba. É uma sílaba simples? É uma sílaba que precisa de mais alguém para dar o som completo? O que a gente precisa ali? Até o acento que a gente coloca, ele pode mudar o que a gente está escrevendo, né? E daí a gente vai para a última atividade do livro de hoje, né? Não é a última atividade do livro, mas é a última de hoje. Na página 130 que está escrito 7. Marque a resposta da adivinha e depois desenhe. O que é o que é? Nasce grande e morre pequeno. É uma adivinha do folclore. E daí, aqui está dizendo, né, que é do folclore. E tem algumas opções. Olha que facinho, deu até a opção. Bela, vela e novela. Vocês perceberam que essas palavras todas partem de sons parecidos, usando letras parecidas, né? Mas o que é? Será que nasce grande, que ela é grandona, e conforme vai sendo usado, vai fazendo o quê? Diminuindo, até sumir. É a vela, né? Então, vamos desenhar aqui a vela. E aqui nós vamos fazer uma frase usando a palavra que a gente marcou. Que palavra que foi essa? Vela. Ah, vocês podem escrever. A vela está acesa. No cemitério tem muitas velas. Vocês podem usar, por exemplo, na minha casa eu uso velas quando acaba a energia. Ah, também você pode falar de velas de aniversário, que são as velas mais alegres, né? Então, por exemplo, no meu bolo tinha uma vela, a vela era muito colorida, a vela do meu bolo era muito colorida, ou a vela do aniversário do João é muito colorida. Vocês vão fazer uma frase, tá? E vão colocar aqui que a professora vai olhar e corrigir para vocês, tá? A tarefa de hoje é essa, né? Então, a gente começou onde? A gente começou lá na página 125, fez a 126, a 127, a 128, a 129 e a 130. Combinado? Então, essa foi nossa tarefa de hoje. Lembrando, gravem para mim a leitura do bilhetinho, tá? E outra coisa, não se esqueçam de fazer o alfabeto cursivo, maiúsculo e minúsculo para a gente treinando. Olha, as letras de vocês estão lindíssimas. Parece que vocês estão fazendo o alfabeto cursivo há séculos, tá? A Pro gostou muito, 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 tá? Estou muito orgulhosa. Tem gente aí tentando fazer uma letrinha para passar em cima, não precisa se preocupar, tá? É muito normal que as letras fiquem um pouquinho tortinhas, um pouquinho, né? Mas a letra de vocês está ficando supimpa, um capricho, tá joia? Amo todos vocês, estou com muitas saudades. Recado para as famílias, tá joia? Nós já estamos no final do bimestre, nós estamos fazendo avaliações. Então, essas atividades que a professora pede para vocês, a professora dá nota em todas, tá? A leitura do bilhete, principalmente. Sempre que vem leitura, as leituras valem pontos extras, tá joia? Então, tem gente que não envia as leituras, tá? Então, sabe que a nota dá uma diminuidinha. Então, quem manda as leituras tem pontos extras na hora da gente fazer a média, tá joia? A gente já tá organizando tudo, caminhando aí para o final do ano, tá? Tem gente que parou de mandar as atividades e falou assim, ah, não adianta, né? A professora não vai dar nota. A professora vai dar nota sim, e vocês vão passar de ano de acordo com as notas que vocês têm, tá joia? Então, tá tudo muito documentado, tá tudo anotadinho direitinho. Às vezes acontece que a professora deixa uma atividade sem corrigir, fica alguma coisa, mas depois a gente retoma, tá? Sempre que alguém esquece, a mãe me lembra, né? Olha, professora, viu a atividade do aluno? Então, tá tudo
anotado quem fez simulado, quem não fez, quem entregou leitura, quem não entregou, tá joia? Então, vamos caprichar esse finalzinho de bimestre, a gente tem aí um mês de aula mais, né? E olha lá, acho que não sei se dá um mês, então vamos participar para a gente fechar esse bimestre com uma nota bem legal, tá joia? Tem alunos que ficaram com uma nota bem fraquinha, tá joia? Por quê? Porque teve aluno que não se importou de entregar a tarefa, né? Não entregou a tarefa. Infelizmente, a presença de vocês está vinculada à tarefa. Eu não posso colocar a presença sem a entrega da tarefa, tá joia? Ah, professora, mas eu combinei que eu vou entregar atrasado, porque hoje não deu tempo, eu mando amanhã, eu mando depois. Tudo bem. No dia que você manda, a professora vai lá e anota todas as tarefas que você mandou, tá? Pode ficar tranquilo. Mas então, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo grande.